That'll be good. You can taxi up too, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up. We'll hold short of Thank you very much. Olá pessoal, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês novamente. E hoje vai ser um dia muito especial. Primeiro eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. Eu disse que hoje vai ser um dia muito especial, porque hoje nós vamos falar de uma paixão de todos nós, aviadores e amantes da aviação, simpatizantes. Nós vamos falar sobre a pioneira, vamos falar sobre a Varig. E eu fui falar com meu amigo Gianfranco Betting, mas ninguém conhece ele por Gianfranco, é Panda. Eu conheço ele há tantos anos por Panda, gente, que eu não consigo chamar ele de Gianfranco. Vocês vão ficar apaixonados pelas histórias que vocês vão escutar agora. Mas antes disso, a maioria das pessoas que tem vídeo aí no YouTube tem sempre uma livraria. Eu não tenho uma livraria, mas eu quero fazer uma indicação valiosíssima para vocês. Eu quero indicar o Betting Books, bettingbooks.com.br. Gente, tem livros sensacionais. O Panda, ele é, além de ser editor, ele é um excelente historiador, ele é um tremendo de um diretor também, ele tem várias, ele é um fotógrafo, um dos melhores que eu conheço de aviação. Então, essa livraria dele reúne obras que não tem como não ter. Se você gosta de aviação, não tem como não ter um ou todos os livros do Panda. Entre no bettingbooks.com.br e dá uma navegada lá. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por vários. Então, gente, vamos lá, vamos ver essa história da Varig contada pelo meu amigo Panda. Vem comigo. Estou aqui com meu amigo Panda, o nome dele é Gianfranco Betting, mas anos chamando de Panda, não tem como eu chamar ele de Gianfranco. Então, o Panda, eu acho até que você é conhecido por Panda por todo mundo, né? Até minha mãe está me chamando de Panda. Então vai ser Panda na nossa entrevista. O nome dele é um nome de peso, né? Betting é uma referência de jornalismo, mas é Panda, não tem jeito. E eu resolvi falar hoje sobre a história da Varig, da nossa pioneira, que é uma paixão nacional entre todos nós, aviadores, amantes da aviação. Não tem quem não tenha uma paixãozinha ou uma história com a Varig. E quando eu pensei em falar sobre Varig, eu falei, pô, não existe ninguém melhor do que o Panda, e já tem até alguns livros publicados sobre a Varig. Quantos livros você tem sobre a Varig, Panda? Em termos de conteúdo são 2, mas já são 5 edições, somando esses 2 livros. Assim, né? Panda, a Varig não começou como Varig, ela começou como Sindicato Condor, é isso? Mais ou menos, né? A origem dessas duas empresas, ela tem uma dose importante de simbiose. No final da Primeira Guerra, quando a Alemanha havia evidentemente perdido o conflito, e tão logo o país conseguiu se reconstruir, até porque, se a gente for analisar realmente as origens da Primeira Guerra, foi uma disputa comercial, né, entre as nações europeias industrializadas, e o crescimento muito rápido da Alemanha deixou a França e sobretudo a Grã-Bretanha enciumadas, eles começaram a disputar mercados. E a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra e tão logo ela conseguiu se recompor economicamente, ela tratou de estabelecer relações comerciais com várias regiões do mundo, da China à América do Sul. Então, visando ampliar a presença alemã na América do Sul, o governo alemão e alguns empresários se uniram para criar laços comerciais. E era muito importante, nesse sentido, fazer as ligações, fosse por via marítima ou pela então incipiente indústria de transporte aéreo. Inclusive, eles tinham uma boa relação com os portos do Sul, né? São Francisco do Sul, eles usavam para abastecimento de navios. Sim.
Então você vê assim que esse interesse alemão em ocupar distintas regiões do mundo, e a América do Sul foi uma das principais, fez com que outras empresas nascessem, empresas de aviação nascessem pela América do Sul. Lloyd era boliviano, a Scadita, que depois viria a se transformar na Avianca, né? São todas empresas que foram nascendo ou com capital alemão, ou com facilitação, ou com a venda de aeronaves alemãs. Enfim, tinha mão alemã nisso tudo. E um oficial da Primeira Guerra Mundial da Alemanha, da Força Aérea, da Luftwaffe, né? Um tal de Otto Ernst Mayr, que já estava circulando aqui pelo Brasil, teve a ideia de empreender e criar uma companhia aérea. Ele foi para a Alemanha, falou com os conhecidos dele, falou, poxa, por que a gente não investe nesse país? É um mercado promissor. E ao mesmo tempo ele percebeu que o sindicato Condor, que estava sendo formado, né, tinha interesses em investir na Alemanha. Então, num resumo muito resumido, Otto Mayr, com um grupo de investidores, sobretudo porto-alegrenses, mas certamente do Rio Grande do Sul, com a ajuda chancela e com uma certa supervisão do sindicato Condor, iniciaram o que a gente conhece como aviação comercial regular de passageiros e carga no Brasil. Vai ter sempre o debate, não, o sindicato Condor veio antes da Varig, a verdadeira pioneira seria o sindicato Condor. De fato, o sindicato Condor estava constituído e foi do sindicato Condor que a Varig recebeu o primeiro avião. O Dornier-Wahl, né, o Atlântico, que é o primeiro avião registrado no RAB brasileiro, né? Mas é bom lembrar que esse avião já tinha voado na Scadita, na Colômbia. Ele veio da Colômbia para o Brasil. Então, assim, o que só corrobora a tese do investimento da Alemanha na América do Sul e do sindicato Condor trabalhando nos bastidores. A turma que não aceita a Varig como primeira, que diz que a primeira empresa é o sindicato Condor, que depois viria a ser a Cruzeiro do Sul, essa turma só esquece de uma coisa: os primeiros voos regulares foram feitos pela Varig, transportando passageiros, né? A Varig foi constituída em 7 de maio, né? E nessa fase a gente teve alguns voos de teste, alguns voos de prova, tal, mas a constituição da Varig é de 27 e a constituição dos serviços aéreos do sindicato Condor é um pouquinho depois. Bom, agora você tocou num assunto que é também interesse de todos, né? Os aviões. Um dos melhores livros que eu conheço da aviação é Assim se voava antigamente, do Lilico Souza Pinho. Ele conta em detalhes desses aviões do início da Varig. Conta um pouco para a gente desses aviões, desses aviões pioneiros que começaram a Varig. Bom, enfim, eu gosto de dizer que no começo a Varig não tinha uma frota, ela tinha uma coleção, né? Porque ela não nasceu muito capitalizada, ela não nasceu uma empresa rica e poderosa, ela nasceu com origens humildes, né? Com pouca grana, com investimento lá daqueles empresários de Porto Alegre e tal. Então, os primeiros aviões que foram o Dornier-Wahl Atlântico e depois o Dornier Mercury, né? São aviões que hoje a gente daria risada, né? Tem 10 lugares, né? Eles parecem, são maiores, o Atlântico é um aerobote, o Mercury também foi montado em cima de flutuadores. E esses aviões da Varig até 1930, né? Por que até 1930? Porque a gente depois fala um pouquinho disso, mas a Varig parou de voar por um período, né? Ela não voou indefinidamente, ela teve um hiato aí. Mas os primeiros aviões eram todos hidroaviões, porque não havia aeroportos naquela época, né? Isso era uma condição do Brasil, né? O Pegava do Guaíba. Exatamente, eram aviões que pousavam na água, né? Em rios, né? Em lagos, e não existiam aeroportos. Então, o desenvolvimento da aviação mundial, né, a grosso modo, ela passava por aerobotes ou hidroaviões, aviões que usavam meio líquido para pousar e decolar. O primeiro avião que veio da Europa para o Brasil foi um hidroavião. Sim, né? Aviões baseados em terra, né, foram acontecer no Brasil muito depois, que foi quando começaram a surgir os primeiros aeródromos, né? Então, essa história dos aviões da Varig, ela é uma até 1930, quando, em função também da Revolução, a Varig ficou sem fundos, sem dinheiro, sem capital. O sindicato Condor emprestou aviões para a Varig e continuou voando. E depois da Revolução, que foi um período politicamente super conturbado, 30, 32, né? Então, a Varig aí foi pegando o que aparecia. Ela voou avião francês, o Newport Delage, ela foi tendo uma coleção. Assim, os primeiros 10 aviões da Varig não tinha um repetido.
O primeiro avião que ela teve mais do que um foi o Junkers A2, assim, que ela tinha dois, né? O Minuano e o Bagé. Então, no começo, e vou te falar assim, até provavelmente o final dos anos 30, a Varig tinha uma coleção e não uma frota. Praticamente não tinha dois aviões iguais, né? F-13 ela teve dois, o PP VAF e o VAG, Vitor Alpha Fox e Vitor Alpha Golf. Essa um de cada tipo. Ela teve um Junkers 42, ela teve um Dragon Rapide, o Victor Alpha November, que fez o primeiro voo internacional da aviação brasileira, voando com Rubem Berta como passageiro e Carlos Hull como comandante, assim, né? Que foi um voo que fez Porto Alegre, Pelotas, Montevidéu. E a Varig foi indo, né, com essa coleção. E aí acontece o ano de 1942, que é um ano absolutamente fundamental para a Varig. Não sei se eu já sigo nessa história, ou se você quer fazer alguma outra pergunta. Não, eu só queria fazer uma observação. Falei para vocês que ele entende de história da Varig. Ele entende aos detalhes, aos mínimos detalhes. Ele tem de cabeça todos os prefixos, desde o primeiro avião. É uma coisa impressionante. Pode continuar que está uma delícia. Em 42, com a eclosão da guerra, da Segunda Guerra, o Brasil mudou de lado, né? Getúlio começou favorável ao eixo, os americanos vieram e falaram, vem para o nosso lado, pula para cá. E quando finalmente o Brasil resolveu se juntar aos aliados, os canais comerciais de intercâmbio de peças, suprimentos e aeronaves alemãs, que claro, a Varig nasceu na mão daquela gauchada e quase todo mundo era alemão ou italiano, né? Era o lado do eixo, né? E quando a guerra eclode, quando a guerra estoura na Europa, começou a ficar impossível conseguir peça de reposição para a frota da Varig, que era praticamente toda ela europeia ou, sobretudo, alemã. Alemã. Né? A Varig tinha um avião italiano, um Fiat, que era conhecido jocosamente como espaguete pelos pilotos da Varig. Mas enfim, a frota da Varig era praticamente toda ela de origem alemã. Com a guerra não tinha mais como trazer peça para esses aviões. E aí aconteceu em 42 um fato muito curioso. O Otto Ernst Mayr foi preso por ser alemão. O presidente da Varig foi preso, foi para uma prisão domiciliar e o crime que ele cometeu era o crime de ter nascido na Alemanha. Porque aí começou uma verdadeira caça às bruxas. Eu sei porque minha família é de origem alemã, a gente sofreu também. Então, assim, o Mayr foi para trás das grades, no modo figurado, ele ficou na casa dele preso, e a Varig teve que arranjar da noite para o dia um presidente. E chamou um cara que já era colaborador, que era uma pessoa muito querida, muito respeitada, Eurico de Assis Brasil, que assumiu numa quinta-feira e foi fazer um voo no sábado e morreu nesse voo. A Varig teve um presidente por 3 dias. Nossa, morreu no avião da Varig. Morreu voando no avião lá da Varig Aerosport, que é a antecessora da EVAER, da escola da Varig. E nesse acidente, ele estava levando um guri, e esse guri entraria para a história da Varig. O menino sobreviveu, e em função da morte do presidente da Varig, que assumiu na quinta e morreu no sábado, a Varig determinou que o seu primeiro funcionário deveria assumir a presidência. Um tal de Rubem Martin Berta. Olha aí, onde aparece o Rubem Berta. Na verdade, o Rubem Berta é o primeiro funcionário da Varig, mas ele se transformou em presidente em função desse acidente. E o Berta era o homem certo na hora certa. Então, ele observou que a Varig tinha uma coleção de aviões e não uma frota. Ele começou a corrigir isso até porque, né, o Brasil tendo mudado de orientação política, que antes era pró-Europa e durante a guerra virou pró-Estados Unidos, ele foi capaz de encomendar e trazer para a Varig 10 Lockheed Electra, mas não esse da ponte aérea, o Lockheed Electra original. Bimotor, né, trem de pouso convencional, enfim, cauda dupla, um avião para 12, 14 lugares, dependendo da versão, ou 10 lugares. E com os Electra, ele fez uma frota. E com a frota ele começou a ganhar dinheiro. Por quê? Porque frota é economia. É um procedimento só, um parque de peças de manutenção só, é mais seguro, é mais econômico. Se você troca de aeronave, você não tem sacrifício de receita, né? Porque... todas as vantagens de uma frota, né? Então o Rubem Berta, na verdade, transformou a Varig numa companhia aérea, né? Saiu profissionalizou a empresa. Ele saiu de uma fase formativa da Varig,
foi até ele chegar e começou a profissionalizar a empresa. Isso foi em 42, que foi um ano fatídico para a Varig. A Varig voou de 27 a 42 sem ter um acidente fatal. Em 42 ela perdeu o que então era o flagship dela, o Junkers 52, o VAL, né? O Victor Alva Lima, que era o MAUA, que era o maior avião da frota, e que sofreu um acidente decolando de Porto Alegre. Tempo ruim, assim, ele decolou e acabou caindo logo depois com um grande comandante, o comandante Harald Stunde, que era alemão, tremendo profissional e tal, mas enfim. Não, os pilotos naquela época eram muito bons, tinham que ser muito bons, porque eles voavam instrumento, gente. Eles, desde o começo da Varig, eles voavam instrumento, só que não tinha instrumento. Eles usavam, no livro do Lilico, uma coisa impressionante, ele conta histórias impressionantes. Eles voavam até pelo cheiro da carvoaria para saber onde estavam e iniciar uma descida. Então, tem histórias fantásticas nesse livro. Esse livro é espetacular, né? Ele é pai do Geraldo Souza Pinto e do Fernando Souza Pinto, e tem uma passagem, essa passagem que o Laerte está falando, é a passagem do comandante Grais, que era um alemão que voava o Junkers F-13 com o cockpit aberto. E ele... Teve até uma resistência dos pilotos para passar a voar aviões de cockpit fechado. E ele, enfim, ele conta que, o Lili conta, tem uma passagem que eu acho incrível, assim, que eles estão voando no meio do nevoeiro, sem visibilidade e tal, e o Grais fala, pode descer que nós já estamos chegando em Porto Alegre. E o Lili, né, que era o copiloto dele, fica meio acima, mas inicia a descida, e quando de fato eles foram na camada, eles estão onde o Grais imaginava que eles deveriam estar. E depois que eles pousam, o Lili pergunta, né, comandante, como é que o senhor, né, tinha tanta certeza? Ele falou, você não sentiu o cheiro de carvão? Ao sentir esse cheiro, significa que você já está passando lá na região do Arroio dos Ratos, tal, onde tem a carvoaria, e significa que a gente já cruzou as elevações e já pode descer para Porto Alegre. Então, olha como se voava antigamente. Como se voava antigamente, navegação olfativa. Então, você fala, poxa. Então, é uma pioneira, né? É uma empresa que merece todo o respeito. Assim. E aí, o Berta começou com o conceito de frota, foi profissionalizando, e em 49 a Varig fez o primeiro movimento importante de aquisição, que foi comprar a Aerogeral. Porque até 49 a Varig era uma empresa dedicada ao sul do Brasil. Era quase que uma regional, né? Era uma regional internacional, porque voava para o Uruguai, né? E depois em 49, mais ou menos nessa época, com a chegada também, né, dos DC-3, de aviões mais modernos, né? DC-3, C-46, ela já tinha mais capacidade. Ao comprar a Aerogeral, ela realmente começou a voar mais para o norte do Brasil. Mas ainda de forma costeira, assim, indo até Natal, pelas linhas da Aerogeral. E ela foi indo, crescendo organicamente, depois dessa aquisição da Aerogeral, até que em praticamente 52, 53, o governo brasileiro começou a fazer a licitação para os primeiros serviços intercontinentais para voar para a América do Norte, que até então eram operados pela Aerovia Brasil, a Cruzeiro do Sul estava postulando voar, inclusive chegou a comprar e receber 3 DC-4 para fazer essas linhas, e eram linhas para Miami e Chicago inicialmente. Só que a Cruzeiro do Sul queria voar com subsídio do governo. Ela falou, eu vou até lá, mas vocês têm que me dar uma graninha para eu poder sustentar essa rota. E aí, quando houve a licitação para a linha para Nova York, que é por volta de 53, 54 por aí, as duas postulantes eram a Cruzeiro do Sul, que tinha certeza que ia ganhar, e a Varig entrou como uma azarã, né? A companhia aérea regional lá daquele fundão, daquele fim de mundo que é o Rio Grande do Sul, e a Cruzeiro do Sul, ex-sindicato Condor, baseada na capital federal, Rio de Janeiro, quem é que vai ganhar? Né? É mesmo que hoje você fosse fazer uma competição para voar para Tóquio e tivesse a Latam e a Apuí Táxi Aéreo, quem é que vai levar? Latam, né? Não. Porque a Cruzeiro do Sul pediu subsídio do governo, o governo falou, e a Varig falou, deixa que a gente pilota sem subsídio, e a Varig ganhou. Muita gente contesta essa versão, muita gente diz que não foi ganho só desse jeito, que o subsídio teria sido uma desculpa. Aí fica para os historiadores, tá? Mas o fato é que a Varig levou a concessão, e ao levar a concessão, a Varig dá um salto qualitativo importante. Ela traz o Lockheed Constellation, que é Super Constellation, que era a aeronave mais moderna do mundo. Era que nem trazer
um 787 hoje, um avião, um A350. Era a aeronave mais importante, mais avançada do mundo naquela época, né? Ah, você fala, não, em 55 a aeronave mais avançada era o Comet. Mas o Comet já tinha parado de voar porque teve aqueles acidentes e tal. Então, na prática, sendo produzido e operando, o Super Constellation. O Constellation era uma grande novidade na época. E com a chegada do Super Constellation em 55, ela começa a voar para Nova York. Por que isso tem importância? Porque até então, realmente, a Varig era mais uma empresa aérea brasileira. Ainda que bem organizada, crescendo solidamente, ela não era uma empresa excepcional. Ela era uma empresa com foco, com visão, mas ela não se destacava, por exemplo, das grandes concorrentes, da Pan Air, da Cruzeiro do Sul, né, que já tinha mudado de nome, né, não era mais Sindicato Condor, da Real, que era uma empresa maior, mais Real era pujante. fortíssima no Brasil. Era a Real era a maior empresa aérea do Brasil. A maior empresa aérea do Brasil na época. A Real era bem maior do que a Varig já, né? E viria a Real, bom, a gente fala da Real depois, daqui a pouquinho. E a Varig foi indo assim, até que em 55 o Berta, quando pegou as linhas para Nova York, falou, bom, agora o jogo ficou duro, eu tenho que competir contra a Pan American, né? E a Braniff, de uma certa maneira, mas a grande competidora era a Pan American na rota para Nova York. Ela falou, o que eu tenho que fazer? Essa história é boa, escuta isso. Eu tenho que fazer um serviço superior ao da Pan American, né? E o Berta foi para o Rio de Janeiro, né? Porque ele vivia nesse eixo Porto Alegre-Rio de Janeiro, né? Dono de companhia aérea tem que estar lá onde o poder está. E existia um restaurante, uma boate muito conhecida na época, chamada Vogue, que era um lugar muito chique, muito bacana no Rio de Janeiro. E ele chega, habitué do local, e uma noite ele encontra o dono desse restaurante, o Barão Otto von Stuttgart. E chega e fala, Barão, o senhor é um lorde, um príncipe, sua comida é extraordinária. Eu vou começar um voo para Nova York, o senhor podia fazer a comida para os meus passageiros? O Barão falou, por que não? Né? E quando a Varig lança os serviços para Nova York, ela lança com padrão de atenção a bordo de serviço de absoluta excelência. Assim. Os melhores vinhos, as melhores refeições, taça de cristal, louça mais fina possível, enfim. Deu um banho, um show. E, inclusive, ele contratou a primeira comissária, porque ele fez o banheiro feminino e masculino, ele falou, olha, à noite as pessoas podem dormir, que elas querem algo de privacidade, e é feio a gente ter as passageiras sendo acompanhadas por comissários, porque até então a Varig só tinha comissários masculinos. E ele contrata a nossa querida primeira comissária da Varig, Alice Editha Klaus, a tia Alice, que seria a verdadeira madrinha das comissárias da Varig e, de uma certa maneira, das comissárias da aviação brasileira. E a Varig começa a se desenvolver e começa a ganhar mercado em cima da poderosíssima Pan American. Ela deu um banho, ela ganhou o mercado da Pan American pelo serviço de bordo. E a partir daí, o serviço de bordo da Varig fica internacionalmente conhecido como o melhor do mundo. O que traz benefícios para a aviação brasileira. A aviação brasileira começa a ser respeitada, fala, os caras são bons. Né? Então foi assim, no afã de competir e não perder mercado para a Pan American, que a Varig deu esse salto qualitativo. Esse é um daqueles exemplos que nada como a concorrência para fazer uma empresa melhorar o serviço. Concorrência e visão, né? Porque o Berta podia ter tentado ganhar por preço, né? Não, ele foi para as cabeças e falou, as pessoas vão preferir a excelência dos nossos serviços. Também é importante dizer que naquela época não existia classe econômica, né? Todos os voos internacionais do Constellation eram de primeira classe. Você pagaria algo como 17, 15 mil dólares a preço de hoje para ir para Nova York. Então, em função disso, por exemplo, é que os vinhos servidos a bordo eram Chateau Lafite. Um vinho que hoje está 5, 6 mil dólares a garrafa, era servido nos voos para Nova York. Porque os passageiros também estavam pagando 17, 15, 20 mil dólares a passagem, dependendo da época. Era outra aviação, era outro mundo, era outro padrão, né? Mas o importante é que, naquela época, o serviço de excelência era valorizado, era comprado, e foi isso que o Berta fez, vendeu, e aí a Varig foi. Ela foi indo, foi crescendo, as rotas para Nova York se mostraram um sucesso, e com o advento, com o lançamento de jatos, né, a Varig entendeu que era fundamental ir para esse caminho. Então a Varig foi a primeira, a pioneira, a comprar jatos no Brasil. O primeiro que ela comprou foi o 707 e logo depois o Caravelle.
Só que a versão de 707 que a Varig comprou era com motor Rolls-Royce, que era mais forte e tinha um consumo específico um pouquinho melhor do que os Pratt & Whitney, né? E por que ela comprou com Rolls-Royce? Porque ela descobriu que apertando um pouquinho ela conseguia fazer Rio-Nova York sem escalas. Era o voo mais longo da aviação na época, não era isso? Era um dos mais, talvez, ou mais. Provavelmente o voo mais longo. Eu acho que era o mais longo da época. E a Panam não conseguia fazer sem escalas porque o Boeing 707 da Panam era com motor Pratt & Whitney e tinha que fazer uma escala técnica no meio para reabastecer. O Berta viu essa vantagem competitiva e comprou o avião com motor inglês, o Rolls-Royce Conway. Só que, por insistência dos ingleses, a autoridade britânica que certificaria o avião falou: não, a gente precisa de modificações para o 707 com motor Rolls-Royce poder voar no Reino Unido. Os ingleses exigiram uma cauda maior, com mais autoridade no rudder, né? E um ventral fin, né? aquele fin ventral próximo da cauda, que também era para dar um pouco mais de controle no caso de perda de um dos motores, né? E o que aconteceu foi que a Boeing levou um tempo para incorporar essas modificações, e os aviões 707 da Varig, que eram 2 inicialmente, não foram entregues, o VJA e o VJB. Quem chegou primeiro no Brasil foi o Caravelle, o VJ Charlie e o VJ Delta, né? Que a Varig tinha comprado também, mas para fazer as rotas do Prata. O que a Varig fez? Colocou o Caravelle para voar para Nova York com escalas. Então, os primeiros voos a jato no Brasil foram feitos com o Caravelle, que a Varig recebeu, né? E aí ela improvisou e colocou esse avião voando para Nova York antes da entrega do 707, que foi em 1960. Então, a coisa curiosa também em 60, né? Por que o Boeing 707 realmente só começou a operar no Brasil em 60? Porque não tinha aeroporto. Tinha só o Galeão, não tinha alternado. Então, o 07 começa a voar no Brasil depois da inauguração de Viracopos, que foi construído para ser o alternado do Galeão. Porque se você chega de Nova York no limite do combustível sem ter um alternado para o Galeão e o Galeão está fechado, você faz o quê? Agora as pessoas podem entender por que na década de 60 surge uma pista de 3.600 metros em Campinas. No meio do nada. No meio do nada. Mas foi escolhido com a ajuda, inclusive, da Força Aérea Americana, que fez um estudo, né, de clima e chegou à conclusão que o microclima daquela região é o melhor possível. Que é fechar menos do que qualquer outro lugar. É por isso que Viracopos está onde está. Né? Só ventava muito, por isso tem esse nome. Né? E aí, com a chegada dos jatos, a Varig dá outro salto qualitativo, ela vai crescendo. Os anos 60 são anos maravilhosos para a companhia. Em 66 falece o Rubem Berta, mas ele é rapidamente substituído pelo Eric de Carvalho, que eu chamo de grande consolidador. O Berta ergueu a Varig, né? O Otto Maier fundou, o Berta ergueu, e o Eric de Carvalho consolidou a companhia. E ele ficaria na presidência até 79. Esse é o período mágico da Varig. 66 a 79, a Varig deu um banho, um chuá. Em 74 trouxe o DC-10, o primeiro wide body. Em 75 o 737. Ela virou uma empresa praticamente toda ela a jato. Substituiu os aviões a pistão, que pararam de voar praticamente em 1970, os Convair, os DC-3 e os C-46. Chegaram os Avro, os HS-748. O Eletra foi confinado a partir de 75 só na ponte aérea. E ela foi voando, ela foi crescendo e tal. Em 80, né, a gente tem a década perdida, né, que é quando a economia brasileira começa a patinar, andar de lado. Claro, a Varig, como todas as outras empresas aéreas, foi muito ajudada pelo milagre econômico brasileiro, né, que vai do fim dos anos 60 até praticamente 1973. Já que você está falando dessa fase, fala rapidamente para a gente dessa absorção quando a Varig absorve a Real e a Cruzeiro, porque tem muita versão errada sobre isso. Olha, são dois momentos cruciais, não só na história da Varig, como na história da aviação brasileira. Em 1961, já no governo Jânio Quadros, a Real era a maior companhia aérea do Brasil e a 7ª maior do mundo, posição que nenhuma outra empresa aérea brasileira ocupou antes, durante ou depois. A Real foi a maior companhia aérea que o Brasil já teve, em números absolutos. Ela foi a 7ª maior do mundo. Ela tinha uma capilaridade incrível, que as companhias aéreas hoje ainda não têm. Ela voava para mais de 150 destinos, tal. Era uma coisa incrível, uma frota gigante. Ela na verdade era um consórcio. A Real foi crescendo de forma muito agressiva, ela foi comprando concorrentes.
ela chamava de Consórcio Real Aerovias Nacional, enfim, ela foi incorporando um monte de Sadia, ela chegou a ser dona da Sadia, enfim. Foi uma empresa que cresceu brutalmente, mas cresceu rápido demais, se desorganizou e o então fundador, um dos fundadores e o então presidente Lineu Gomes, comandante Lineu Gomes, resolveu desistir, estava muito endividada e a Varig inicialmente comprou as rotas internacionais da Real, mas aí o Jânio Quadros mudou de ideia e falou, para levar as internacionais tem que levar a companhia inteira. E a Varig comprou uma empresa que era bem maior do que ela e aí se transformou na empresa aérea hegemônica, né? Em 65 a gente tem aquele fechamento fraudulento da Paner, que beneficiou sobretudo duas companhias, a Varig, que ficou com as rotas internacionais e algumas aeronaves, e a Cruzeiro do Sul, que ficou com o mercado da América do Sul, e as linhas da Amazônia, com os Catalinas e com os Caraveles, né? A Varig ficou com o DC-8 de equipamento, vários tripulantes, e todas as rotas europeias. Até 65, a Varig não voava para a Europa, né? A Varig passa a voar para a Europa quando absorve a Panera, né? Então, esses foram anos em que aconteceram coisas muito importantes, né? O falecimento do Berta, a substituição pelo Henrique de Carvalho, no final de 66, também outro marco na companhia. Nos anos 70, né, a gente tem a crise do petróleo em 73, e encerrando a década, a gente tem, nas cores da Cruzeiro, em julho de 80, a chegada do primeiro Airbus da aviação brasileira, né? A Cruzeiro recebeu 2 A300, de uma encomenda originalmente feita pela Varig, né? E depois os 2 últimos foram entregues nas cores da própria Varig, né? Ficaram com 4 A300, assim. Depois é que a VASP recebeu os seus A300. Mas a pioneira também para trazer equipamento Airbus na América do Sul foi a Varig com seus A300 em julho de 80. A Aerocondor na Colômbia tinha também. Mas enfim, a Varig vai se desenvolvendo assim a passos muito rápidos. Em 75 ela adquire o controle da Cruzeiro do Sul, que também não deixa de ser uma coisa curiosa, né? Uma manobra do destino, porque elas nasceram concorrentes, nasceram da mesma origem, Sindicato Condor, as duas empresas alemãs. E no final se unem. E no final se unem para formar o que era então, incontestavelmente, a grande companhia aérea do Brasil. Tinha 51% do mercado doméstico e 100% do mercado internacional desde então. Essa situação hegemônica permanece até a quinta CONAC, né, em novembro de 91, que aconteceu no Hotel Sheraton, quando a aviação brasileira começou a mudar, mas aí já no governo Collor. Então. E os anos 80 foram anos difíceis para todo mundo, foi a década perdida, foi um horror, né? Pacotes econômicos desastrados, hiperinflação de 2.000%, foi uma desgraceira, a década realmente perdida para a aviação também. E a Varig, de uma certa maneira, eu acho que a origem do fim da Varig vem dos anos 80, porque ela se viu numa situação hegemônica. Foi quando quando a dívida começa a ficar impagável. Ela, por exemplo, fez um péssimo negócio ao trazer o 747-300, né, que ela pegou dinheiro emprestado em ien, a moeda japonesa, e pagou um juro exorbitante. Ela pagou quase que 3 vezes esse avião, só nos juros, assim, né? Ela não conseguia sair desse contrato, que foi péssimo. Os 2 primeiros, VNH e VNI. E ela começou a tomar decisões erradas, assim. Inclusive, ela começou a escolher presidentes não pela competência, mas pelo jogo político. Ela começou a tomar um veneno que ela própria ministrou, que foi um problema de governança da Fundação Rubem Berta, que nasceu para defender e proteger os funcionários, né? Uma ideia do próprio Rubem Berta, daí o nome Fundação Rubem Berta, porque antes era a Fundação dos Funcionários da Varig, mudou para a Fundação Rubem Berta no falecimento dele, em 66, e a Varig começou a colocar e escolher seus executivos em conchavos políticos e não mais por competência técnica, e passou desse problema de governança. A Fundação começou a fazer uma ingerência brutal nas decisões dos executivos. Então, a Varig não tomava as decisões que eram adequadas para a empresa, e sim adequadas para aquilo que o colégio deliberante, lá de Porto Alegre, da Fundação, acreditava ser adequado. Então, quando as pessoas falam, foi o PT que matou a Varig, foi o Zé Dirceu, foi isso, foi aquilo, a Varig cometeu um longo suicídio processo de autodestruição, né? Uma autofagia, ela foi se devorando com incompetência, com arrogância, com um cenário brasileiro econômico péssimo, que não ajudava ninguém, mas enfim, mas ela
ela não percebeu que o mundo estava mudando ao seu redor, não se preparou para uma fase de competição, não se modernizou. Ela foi adotar processos que eram conhecidos no mundo inteiro, como por exemplo o sistema de yield management, quando as empresas aéreas do mundo inteiro já tinham isso há 5, 6, 7, 8 anos. Não, era tudo... E assim, era uma posição muito arrogante. Não, nós somos a Varig. Eu falo que era competidor, eu tinha que competir contra a Varig, era executivo da Transbrasil. E eles se achavam acima do bem e do mal. E essa arrogância, né, diz o Felipe Melo, a arrogância precede a queda, né? Então foram muito arrogantes por muito tempo. Eu estava numa reunião de executivos de aviação, eu falei, pessoal, a gente tem que abrir o olho com a TAM. E um vice-presidente da Varig olhou para mim e falou, que nada, guri. A TAM é uma empresa que voa para Londrina, nós vamos para Londres. Eu falei, tá bom, se o senhor acha isso. Eu discordo dessa visão. Enquanto a gente está muito preocupado com os brigadeiros, o Rolim está lá às 6 horas da manhã na pista de Congonhas, distribuindo balinha e tirando o boarding pass. O Rolim está preocupado com os passageiros. E nós aqui só ligados nos brigadeiros, fazendo conchavo lá em Brasília. E o jogo não é esse não, o jogo é cuidar bem dos passageiros. E o resto é história, a gente sabe o que aconteceu. Eu te diria que até a presidência do Hélio Smith, que é encerrada com a morte dele em maio de 1990, a história da Varig é uma história de colecionar sucessos. E sem falar em prejuízo de nenhum dos presidentes que vieram a suceder o seu Hélio Smith, né, a partir de 90, as condições ficaram muito tóxicas, né? O Brasil ficou um lugar muito difícil para fazer aviação, muito difícil economicamente, depois passando por sucessivas crises políticas, por escândalos, enfim, por condições que não ajudaram o desenvolvimento da aviação. Bom, e aí, infelizmente, o final dessa história a gente já conhece. Agora vocês já concordam comigo que não poderia ter ninguém melhor do que o Panda para contar essa história para a gente, né? Em detalhes, com os prefixos, com as datas. Ninguém conhece essa história melhor do que o Panda. Então, gente, eu prometo voltar em breve com ele contando agora a história da Transbrasil num outro programa em breve. Então, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com os amigos. Foi um prazer estar com vocês novamente. Um abraço a todos.